Será que você pode se considerar uma pessoa altamente eficaz? Para você ser altamente eficaz, você tem que ser capaz de transformar ideias em realidade rapidamente, com o mínimo de desperdício e o mínimo de erros. Ser eficiente é você traçar um objetivo e alcançar os resultados desejados, mesmo que isso pareça difícil. Olá, eu sou a Tatiane Regis e hoje vamos falar sobre os 7 hábitos das pessoas altamente eficazes. Se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve e ativa as notificações para você receber vídeos como esses semanalmente. No livro 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, de Stephen Covey, esse livro nos mostra como as pessoas podem ter esse alto grau de eficácia e para isso você tem que seguir 7 princípios, que estão organizados de uma forma sequencial. Ser proativo. Começar com um objetivo em mente. Começar primeiro com o que é mais importante. Pensar ganha-ganha. Começar a compreender para depois ser compreendido. Criar sinergia e afinar o instrumento. Nesse resumo, você vai aprender como incorporar esses 7 hábitos e também vai entender a ânsia de cada um deles para você se tornar uma pessoa mais eficaz. Você saberá como produzir os resultados que você deseja para a sua própria vida. E para você entender os 7 hábitos, primeiro nós vamos entender os paradigmas, os princípios de cada um deles. Pessoas eficazes possuem paradigmas e princípios eficazes. Paradigmas. O que é um paradigma? O paradigma é um exemplo, um modelo de referência, um modo como você compreende o mundo. Isso vai depender dos paradigmas, dos modelos que você está utilizando. As nossas ações, os nossos resultados, eles ocorrem muito da maneira como nós enxergamos o mundo. Então, ser uma pessoa altamente eficaz exige uma mudança de paradigma, e essa mudança só pode acontecer de dentro para fora. Quando você altera os seus princípios e valores, isso causa uma transformação natural ao longo do seu caminho. A maior parte dos livros de desenvolvimento pessoal, eles incentivam as pessoas a transformar suas vidas de formas superficiais. E a transformação, a mudança superficial, mudança de comportamento, técnicas pontuais, ou por exemplo aquela manjada técnica de você repetir o nome da pessoa com quem você está conversando para fingir ter interesse naquilo que ela está falando. Isso é superficial. A mudança é muito mais profunda. Se tivesse um legítimo, um verdadeiro interesse, o mínimo interesse, em vez de você ficar fingindo com essa técnica. Então, em vez de simplesmente mudar a forma como você se comporta, mude quem você é. Foque em melhorar quem você é, melhorar a sua integridade, fidelidade, persistência. Tenha coragem, justiça, paciência, diligência, modéstia e siga a regra de ouro. Não faça para os outros aquilo que você não quer que os outros façam para você. Quanto mais as suas ações refletirem esses valores, melhor será a sua chance de sucesso para uma mudança significativa e duradoura na sua vida. Claro que uma mudança tão profunda, ela não é feita da noite para o dia, ela requer consistência. Por isso, esses princípios, eles precisam ser integralizados como hábitos, como ações, fazer repetidamente, tantas vezes que passa a fazer parte de quem realmente somos. Por isso, os hábitos eles são divididos em 3 módulos. Grupo 1, a vitória particular. São seus hábitos, eles permitem que você tenha independência, ou seja, que você possua domínio sobre você mesmo. E aqui são os 3 primeiros hábitos que você pode começar a fazer sozinho, sem depender de ninguém, que é ser proativo, começar com objetivo em mente e fazer primeiro o mais importante. No grupo 2, temos a vitória pública. São os hábitos de interdependência que você pratica quando está em contato com outras pessoas. Eles são úteis para trabalhos em equipe, você precisa pensar ganha-ganha, tentar compreender primeiro para depois tentar ser compreendido e criar sinergia. O grupo 3 é a renovação, é o hábito da melhoria contínua, da renovação equilibrada, que é você afinar o instrumento. Agora, a abordagem dos 7 hábitos, esse caminho de desenvolvimento gradual,
que vai da dependência para a independência e da independência para a interdependência. Esse é um caminho, um processo de melhoria contínua, que é o que a gente valoriza aqui. Então vamos começar por esse caminho analisando cada um dos 7 hábitos. O primeiro hábito, o hábito número 1, é ser proativo. O primeiro dos 7 hábitos é ser proativo. A proatividade é um hábito de qualquer pessoa que consegue produzir resultados consistentes. E ser proativo não significa apenas tomar iniciativa, significa assumir a responsabilidade por tudo que acontece na nossa vida. Isso ao contrário de ser reativo. Quanto mais proativos nós somos, menor a tendência de culpar os outros por aquilo que nos acontece. Nós assumimos as responsabilidades por tudo que acontece em nossas vidas, para o bem e também para o mal. As pessoas proativas, elas não perdem tempo se preocupando com coisas que elas têm pouco ou nenhum controle. As pessoas proativas, elas gastam tempo e investem tempo e energia em coisas que elas podem controlar. Os nossos problemas, desafios, oportunidades, elas podem ser divididas em 2 partes: o círculo de preocupação e o círculo de influência. O círculo de preocupação, ele diz respeito a assuntos nos quais nós nos preocupamos, porém dos quais nós não podemos agir. O círculo da influência diz respeito aos assuntos dos quais a gente pode ter impacto direto, influência, podemos agir. Pessoas proativas, elas concentram esforços no círculo de influência, nas coisas pelas quais elas podem atuar. Já pessoas reativas, elas concentram os esforços no círculo de preocupação, nas coisas sobre as quais elas têm pouco ou nenhum controle. E é isso que você precisa fazer, identificar a área onde você dedica o seu tempo, a sua energia. Este é o primeiro exercício prático para você se tornar uma pessoa altamente produtiva. É investir o nosso tempo nas coisas pelas quais nós podemos atuar e não perder tempo com problemas dos quais nós não podemos fazer nada. Então, para se sentir mais confiante, invista seu tempo nas coisas que de fato você pode mudar, nas coisas que você pode resolver. Invista seu esforço em você, na sua família, na sua carreira, e aí você nunca vai sentir que está desperdiçando o seu tempo, a sua energia. Hábito 2, ele começa com um objetivo em mente. O segundo hábito é sempre começar uma tarefa tendo um objetivo final. Começar com objetivo em mente significa que você vai iniciar sabendo qual é o resultado desejado que você deseja. É saber para onde você está indo. Uma visão de como você gostaria de ver o fim da sua vida. Como você gostaria de ser lembrado. O que você gostaria que as pessoas dissessem de você. Que legado você quer deixar para o mundo. Esse exercício de visualização faz com que você encontre os seus valores pessoais mais profundos. Todos os resultados da sua vida são criados primeiro na sua mente antes de se tornarem concretos. Por isso que você tem que ter o costume de primeiro imaginar o que você quer para sua vida, imaginar, visualizar o que você quer para o seu futuro, para só depois começar a agir tendo esse objetivo final em mente. Esse segundo hábito, ele é baseado na imaginação, na capacidade de você antever aquilo que você ainda não pode ver com seus próprios olhos. Não espere apenas que visualizar aquilo que você deseja seja suficiente para você atrair, manifestar resultado desejado. Calma. A visualização é um dos vários passos necessários e estratégicos de planejamento. Visualizar serve para que você tenha clareza do objetivo final e assim possa agir com eficácia rumo ao resultado desejado. Em termos mais específicos, esse hábito requer que antes que você inicie uma tarefa, você tenha clareza sobre qual resultado final que você deseja ter com as suas ações. O hábito de você iniciar com o objetivo em mente permite que você tenha ações, uma direção direcionada para o verdadeiro significado da sua vida, para a sua verdadeira missão pessoal. E para você estabelecer essa missão, você tem que pensar muito bem os seus mais altos valores pessoais. É importante que você tenha valores claros para quando os problemas aconteçam, você possa agir de acordo com aquilo que você mais valoriza. Concentre-se naquilo que você quer ser, no seu caráter, naquilo que você quer fazer, nas suas contribuições, nas suas conquistas. Esse será o seu plano para o seu sucesso. Hábito 3. Primeiro, o mais importante. Você sabe identificar o que é mais importante? Pensa, por exemplo, na seguinte pergunta: o que é mais importante para você? É o seu bem-estar?
ou é o passatempo navegando, brincando nas redes sociais? Veja, é muito simples identificar o que é mais importante, ok? O que falta é consciência nas nossas escolhas. Para você aumentar a sua consciência, você tem que questionar as suas escolhas. Por exemplo, qual é a primeira coisa que você costuma fazer ao acordar? Você cuida do seu bem-estar ou você pega o celular para chegar as notificações das redes sociais enquanto você dormia? Procure aumentar a consciência, a coerência que você tem nas suas escolhas, naquilo que você considera mais importante de verdade. Faça primeiro aquilo que é mais importante e aí você vai começar a priorizar as coisas mais importantes, mais valiosas na sua vida. Quando você aprende a fazer primeiro o que é mais importante, você evita cair em contradições. Tem uma diferença entre o que nós dizemos e aquilo que nós fazemos. A maior parte das pessoas dizem que prioriza o seu bem-estar pessoal, o bem-estar familiar, mas na verdade dedica mais tempo, mais atenção em atividades que você mesmo diz que é menos prioritária, como checar, por exemplo, a rede social. Então, se o hábito número 2 você descobriu como visualizar aquilo que você quer para sua vida, nesse terceiro hábito você tem que aprender a priorizar as suas ações para transformar essa visualização em resultados concretos de forma eficiente. E o primeiro passo para isso é você diferenciar o que é urgente do que é importante. É ser capaz de tomar decisões e agir de acordo com as prioridades. E fazendo isso repetidamente, repetidas vezes, você aumenta a sua integridade pessoal e aí você pode confiar em você cada vez mais. Para isso, você tem que executar de acordo com a prioridade. É necessário você classificar as tarefas de acordo com urgente e importantes. Os assuntos urgentes nos pressionam a querer uma ação rápida. Por exemplo, se a pia da sua cozinha está vazando água, esse é um assunto urgente. Tarefas urgentes, elas têm que ser resolvidas o quanto antes, mas isso não significa que seja uma tarefa importante. Porque as tarefas importantes são aquelas que nos aproximam dos nossos grandes objetivos de vida que nós visualizamos no hábito número 2. Então, a tarefa de consertar o vazamento da pia é urgente? Sim, mas ela não é importante. Já outras tarefas podem ser importantes, mas não necessariamente são urgentes, porque as tarefas urgentes elas nos colocam em modo reativo. As tarefas importantes requerem mais disciplina, mais iniciativa, mais proatividade. E essa classificação de urgente, não urgente, importante, nos leva para aquele conceito dos 4 quadrantes de prioridades, conhecida como a matriz de Eisenhower, por ela ter sido elaborada muitos anos atrás por Dwight Eisenhower, que foi presidente dos Estados Unidos. A matriz, ela divide as tarefas em 4 contextos, em 4 quadrantes. Quadrante 1, urgente e importante, que ficam as tarefas importantes por não terem sido realizadas na hora certa, também acabaram se tornando urgentes. Situações de crises, projetos com data marcada, situações inesperadas, se encaixam nesse primeiro quadrante. Quadrante número 2, não urgente e importante. Aqui ficam as tarefas que foram identificadas como importantes quando você praticou o hábito número 2, você visualizou quais são as ações necessárias para você obter o resultado final desejado. E esse quadrante lida com tarefas como, por exemplo, relacionamentos, fazer um planejamento de longo prazo, fazer uma prevenção preventiva, exercícios, cuidar da saúde, cuidar de você. Em outras palavras, então são as coisas que nós sabemos que temos que fazer, mas que geralmente não priorizamos porque justamente não são urgentes. No quadrante número 3, é a parte dos urgentes, porém não importantes. São as tarefas urgentes, mas que não contribuem para a realização dos nossos objetivos, dos nossos sonhos, dos nossos grandes objetivos. Então é urgente, mas não é importante, como por exemplo, atender o telefone, responder o e-mail, pagar a conta, fazer relatórios, consertar coisas. A urgência dessas coisas, em regra, são baseadas na prioridade e na urgência de outras pessoas. E tem o quadrante número 4 também, que são as não urgentes e não importantes. Por fim, nós temos as atividades corriqueiras, que elas não são nem importantes nem urgentes para serem realizadas, são tarefas bobas como cuidar de detalhes irrelevantes,
lidar com correspondência, checar as redes sociais, papo furado e outras ações parecidas que ficam nesse quarto quadrante. Infelizmente, a maior parte das pessoas está presa no quadrante número 3, administrando crises, reagindo a acontecimentos de pouca importância com foco em curto prazo. Já as pessoas altamente eficazes, elas não perdem nesse quadrante número 3 e 4. Elas evitam lidar com atividades, com tarefas que não são importantes. Elas costumam delegar ou simplesmente ignorar essas tarefas e aprendem a dizer não para aquilo que não tem importância. Com isso, elas conseguem se concentrar no quadrante número 2, que é o centro do gerenciamento pessoal eficaz. E ao se concentrar nesse segundo quadrante, as pessoas eficazes conseguem ter visão de longo prazo, equilíbrio e disciplina. E o resultado é que poucas tarefas importantes acabam depois virando urgência. E isso naturalmente esvazia o quadrante número 1. Priorizar suas tarefas é uma habilidade que você tem que levar para toda a sua vida. Ao saber priorizar as tarefas de acordo com essa matriz, as pessoas eficazes vivem voltadas para as oportunidades e não para os problemas. O hábito de você fazer primeiro as coisas importantes para completar essa trilha de hábitos que compõem a trilha da vitória são hábitos que dependem somente de você. Por isso, eles são capazes de elevar sua produtividade para um novo patamar. Porém, para você realizar ainda mais, se tornar ainda mais eficaz e envolver outras pessoas nesse seu ciclo, nesse seu fluxo positivo de produtividade, você também precisa descobrir os hábitos que compõem o outro grupo. Os hábitos número 4, 5 e 6. 4. Pense, ganha, ganha. O quarto hábito, ele é parte do grupo da vitória pública, ou seja, dos hábitos que necessitam de outras pessoas para serem executados, com a relação de interdependência. E isso só pode ser construído com base em uma independência real. Quer dizer, primeiro você tem que dominar muito bem os hábitos 1 e 2 e 3, que são os hábitos da vitória particular. Se você for proativo, começar com um objetivo em mente e priorizar as tarefas mais importantes, aí sim você está pronto para também melhorar os relacionamentos com seus colegas de trabalho, amigos, parentes. Isso porque o autocontrole e a disciplina pessoal são a base de uma boa relação com outras pessoas. E é a partir dessa base que aí você também vai começar a poder aumentar a sua conta bancária emocional, vamos dizer assim. Claro que é só uma metáfora, mas veja que o seu saldo, vamos seguir essa metáfora de uma conta bancária, que o seu saldo, ele cresce conforme você tem atitudes positivas. Quando você compreendeu o outro, quando você presta atenção nos detalhes, honrar compromissos públicos, esclarece expectativas, demonstra integridade pessoal e também pede desculpas sinceras. Com esse paradigma da conta bancária emocional, você pode começar a trabalhar os hábitos que formam o grupo da vitória pública. O primeiro dele é o hábito de você pensar ganha-ganha. O ganha-ganha é uma filosofia de vida, onde você pode pensar que todo mundo sempre está ganhando. E esse tipo de liderança, ele conta com 6 paradigmas de interação. Ganha-ganha, as duas pessoas ganham. Ganha e perde. Se eu ganhar, você perde. Perde e ganha. Se eu perco, você ganha. Perde e perde. Ambas as pessoas perdem. E isso acontece quando duas pessoas teimosas interagem. Ganha, eu ganho e os outros não me interessam. Ganha, ganha ou nada feito. Ou as duas pessoas ganham ou ninguém faz nada. Cada um desses paradigmas são modelos de relações humanas que promovem certos objetivos, certas conquistas. Trabalhe pensando em beneficiar a todos. A interação ganha-ganha, ela sempre é mais eficaz, porque ela traz benefícios para todas as partes envolvidas. Por isso que ela é fundamental para o processo de todas as nossas interações. Porque esse tipo de interação, ela vem de um caráter de integridade, de maturidade, que cresce a partir de relacionamentos de autoconfiança. A maior parte das pessoas são treinadas, desde a infância, a ver o mundo
um paradigma com a mentalidade de escassez, da qual, para uma pessoa ganhar, a outra pessoa tem que perder. A mentalidade de ganha-ganha, ela é um outro paradigma de abundância, uma outra perspectiva que você vê a vida como uma forma cooperativa e não como um lugar de competição. E nessa visão cooperativa, o sucesso de um não é conquistado com o sacrifício da outra pessoa. E de maneira geral, a solução ganha-ganha é ideal para você ganhar projetos que envolvam trabalho, colegas de trabalho, familiares, amigos. Porque quando você pensa dessa maneira, você mostra aos demais que você tem princípios de alto valor, como caráter, integridade, maturidade. Abundância. Uma boa opção para você chegar nessa mentalidade é você partir do ganha-ganha ou nada feito. Porque quando você expõe assim, a outra parte ela também se esforça mais para chegar até a solução, porque ela começa a ter o simples medo de sair com as mãos vazias. E você pode começar seguindo por esse princípio de solução, né? Primeiro você buscando qual é a solução, se colocando no lugar da outra pessoa, entender sobre o ponto de vista dela, quais são as reais necessidades. Além disso, você tem que identificar quais são as questões chaves, as preocupações. Em vez de você se preocupar muito em defender a sua posição, você tem que compreender e entender os pontos chaves que estão impedindo de chegar a esse acordo de ganha-ganha. Quais são as preocupações verdadeiras das partes envolvidas. Número 3, você também tem que encontrar a solução, os resultados aceitáveis. Qual é a solução aceitável? Aceitável para todas as partes envolvidas. Ainda que você não consiga chegar num acordo imediato, que você não consiga chegar numa solução, a solução que você queria, mas qual é a solução aceitável para todas as partes envolvidas? E número 4, você tem que identificar novas opções. Usar a criatividade em grupo para chegar a novas opções, para atingir os resultados aceitáveis determinados no passo anterior. Os hábitos números 5 e 6 lidam diretamente com dois dos elementos desses processos. Hábito 5. Procure primeiro compreender, depois ser compreendido. O quinto hábito ele pode ser resumido em uma palavra: empatia. Quando alguém procura você para conversar, o que essa pessoa quer? Ela quer sua atenção, ela quer ser ouvida, ela quer que você se coloque no lugar dela, entenda o contexto a partir da situação dela, da ótica dela. Mas é muito comum que quando alguém está falando com a gente, não estamos 100% presentes na conversa. Ou estamos pensando em outra coisa, ou nos distraímos, observando alguma outra coisa no contexto da fala da pessoa, pensando no que a gente vai responder, no que a gente vai dizer, distraído com o celular enquanto a pessoa fala. Então, compreender para depois ser compreendido parece ser um hábito fácil, mas na verdade é que nós temos que lidar ele com um certo esforço. O erro de cair na pressa de responder sem primeiro entender o que a outra pessoa precisa gera ruídos na comunicação, porque a gente não se atenta a escutar, a compreender, e já ficamos na defensiva, encontrando respostas, pensando no que já vamos responder. Então, para isso, nós temos que dominar os princípios da comunicação, ser mais empáticos. Numa escala dos 5 níveis da comunicação, primeiro tem o escuta e ignora. Quando nós estamos escutando o que a outra pessoa tem para dizer. Estamos apenas escutando sem necessariamente prestar atenção de forma genuína. O segundo passo é o escuta e finge. Quando nós fingimos que estamos ouvindo, mas na verdade só estamos balançando a cabeça, para poder tentar dar um fim logo à conversa. Número 3, vem a escuta seletiva, quando nós escutamos apenas aquilo que nós queremos ouvir e ignoramos todo o restante. Número 4 é a escuta atenta, quando nós realmente estamos prestando atenção no que a outra pessoa diz, mas estamos interpretando, estamos ouvindo de acordo com o nosso ponto de vista. E aí, finalmente, vem o número 5, que é a escuta empática. Quando nós não estamos apenas prestando atenção naquilo que é dito, mas também estamos nos esforçando para nos colocar no lugar daquela outra pessoa, para entender o contexto sobre o ponto de vista dela. Essa é a mais complexa,
a mais difícil de ser executada, mas também a mais gratificante de todas as formas de escuta. Compreender o outro nos ajuda a pensar justamente no ganha-ganha. Para chegar numa solução ganha-ganha, é necessário ver o problema sobre a ótica, sobre o ponto de vista do outro. Para que a outra pessoa possa confiar em você, ela tem que saber que você realmente compreende. Então, quando nós aprendemos a ouvir, analisar as coisas do ponto de vista que a pessoa está vendo, que a pessoa está enxergando, se torna tudo muito mais eficaz. A empatia é a base de uma boa comunicação. A empatia, ela leva tempo, ela exige prática, não é algo simples realmente de se executar. Geralmente a gente demora vários anos para aprender a ler, para poder aprender a falar, mas a gente não dedica tempo para aprender a ser empáticos. E é justamente a forma de linguagem mais importante e mais valiosa do ser humano. Então, tenha o cuidado de dedicar tempo também para ter uma fala de forma empática, de uma forma genuína, porque isso vai trazer retornos muito maiores nas suas relações pessoais. E o primeiro passo para esse aprendizado é fazer uma mudança de mentalidade, é abandonar aquele paradigma de primeiro querermos ser compreendidos. Precisamos aprender a escutar, não com a intenção de responder, mas escutar com o verdadeiro objetivo de realmente compreender o outro. E essa compreensão passa não apenas com as palavras que são ditas, mas também pelos tons, pelos sons, pela linguagem corporal. Tem até pessoas que defendem que as palavras ditas são menos de 10% de nossa comunicação. Então, a escuta empática, ela é mais do que você simplesmente ouvir com os ouvidos. É escutar com os olhos e também com o coração. Isso é ao contrário de você escutar sem atenção. Apenas para poder dar respostas na modalidade de avaliação, investigação, aconselhamento ou interpretação. A avaliação, o que é? É quando você, ao invés de verdadeiramente ouvir, você está apenas aprovando ou desaprovando, discordando daquilo que foi dito de acordo com a minha opinião. A investigação já é uma escuta onde você tem mais curiosidade, mais perguntas, mas também está sempre de acordo com a sua forma de analisar, o seu ponto de vista. O aconselhamento, ele acontece, em vez de escutar, nós precisamos dar palpites de acordo também com a nossa perspectiva. E a interpretação é o esforço genuíno de você tentar compreender a situação, mas ainda também de acordo com a nossa perspectiva, de acordo com a nossa ótica. Mas tem uma forma superior, que é a escuta empática. A escuta empática é uma habilidade que pouquíssimas pessoas no mundo dominam. E se você conseguir realmente executar a escuta empática, mesmo que pequena, você já se destaca de toda a multidão. Você já consegue produzir resultados onde poucas pessoas conseguem. E essa escuta, porém, ela é apenas metade do quinto hábito. Procure primeiro compreender, para depois ser compreendido. A segunda metade do hábito é a sua clareza, está relacionado com a sua capacidade de compreender. E isso exige não apenas a habilidade de fala e de escrita, mas também da coragem para você revelar ao outro aquilo que você realmente quer, a coragem necessária para você que seja verdadeiro. Se você se abrir e for sincero, inclusive expondo as suas falhas, os seus medos, o grau de confiança vai subir exponencialmente. Então, a coragem é necessária para que você seja verdadeiro. Se você se abrir e for sincero, inclusive expondo as suas falhas, os seus medos, o grau de confiança na conversa vai explodir, vai realmente subir. Para isso, ao invés de ir direto para os fins e objetivos e lógicas da sua fala, você pode também passar pelos aspectos do seu caráter, do seu relacionamento, deixar bem claro quais são os princípios que você valoriza, quais são as bases que você mantém para esse relacionamento. Só depois você vai tentar explicar a validade da sua lógica. Quando você escuta e se faz compreender, você já vai ter dado o primeiro passo, não apenas para chegar na solução ganha-ganha, mas também para você criar sinergia com as pessoas. Sinergia, inclusive, é o tema do próximo passo. Hábito número 6, crie sinergia. Mais do que uma cooperação, um esforço simultâneo, um trabalho em equipe, a sinergia é o que acontece quando o resultado é maior
do que a soma com os resultados que cada parte teria individualmente, separadamente. Esse é o hábito da cooperação. Então, é a soma dos 3 hábitos que geram a vitória pública. Para que sinergia aconteça, é necessário que todos os indivíduos se compreendam mutuamente e que eles atuem pensando na solução que traga ganhos a todos. E quando esse tipo de sinergia é criado, nós podemos obter resultados impressionantes que não seriam possíveis por meio do trabalho individual. A sinergia abre a sua mente para novas possibilidades, novas alternativas, novas opções. Isso só acontece se 2 elementos da comunicação estiverem no mais alto patamar, a confiança e a cooperação. Primeiro você tem que confiar nas pessoas das quais estão colaborando, estão trabalhando junto. Depois você tem que cooperar para que cada uma delas execute também da melhor maneira possível. E muitas das vezes é preciso que alguns integrantes da equipe tenham que abrir mão de certas posições até chegar a uma alternativa viável. No meio do caminho que permita que todos tenham mais confiança, todos cooperem mais. Esse tipo de atitude abandona aquela mentalidade de ou eu ou você, vamos ver quem ganha. Um grau mais profundo representa a valorização das diferenças entre os diferentes membros da equipe. Assim, quando você consegue criar sinergia entre colegas de trabalho, amigos, familiares, você consegue avançar de uma maneira muito mais rápida, mais eficaz, rumo aos objetivos que você tenha traçado para fazer com cada um desses pontos. O hábito de você criar sinergia conclui não apenas o grupo dos 3 hábitos dessa vitória pública, mas também a lista dos hábitos propriamente ditos para você se tornar uma pessoa altamente eficaz. Porque o 7º e último hábito da lista, na verdade, é uma coisa que engloba todos os anteriores, que é um processo de melhoria contínua. Então, o hábito número 7, afine o instrumento. O último dos 7 hábitos abrange todos os outros, porque tem como foco o processo de melhoria contínua. Por isso que é tão importante você melhorando sempre, diariamente, dia a dia, porque isso inclui a sua melhoria física, socioemocional, espiritual. Esse hábito pode ser explicado através de uma história que, ao invés de você querer agir de qualquer maneira, nós sempre temos que tirar tempo para afiar o nosso machado, ou seja, nos prepararmos, afiarmos o nosso instrumento, para nós alcançarmos nossos objetivos de uma maneira, da melhor maneira eficaz. Envolve todos os demais hábitos, que você vai estar se focando em você mesmo, em se renovar constantemente, melhorando as 4 dimensões da sua natureza. A sua dimensão física, se exercitar, se alimentar de forma melhor, cuidar da sua saúde física. Número 2, cuidar da sua dimensão espiritual. Deixar muito claro quais são os seus valores pessoais, se envolver de verdade, meditando, estudando mais para entender melhor os seus sentimentos. Número 3, a sua dimensão mental. Ler, escrever, planejar, extravasar, exercitar a sua mente da mesma maneira como você exercita o seu corpo. Número 4 é a dimensão social e emocional. É viver de acordo com os seus valores, desenvolver relacionamentos significativos, ajudar outras pessoas de uma maneira empática, sinérgica, alimentando assim a sua autoconfiança. Para que a sua auto-renovação seja equilibrada, você não pode deixar nenhuma dessas 4 dimensões para trás. E aí, cuidando delas adequadamente, numa sequência de aprendizado, dedicação e ação, a sua vida ela entra numa espiral ascendente que te faz se tornar uma pessoa capaz de atingir qualquer resultado. Use os 7 hábitos para melhorar a sua vida. Todos nós gostaríamos de ser capazes de transformar nossos grandes sonhos em realidade, sem esforço desnecessário, sem estresse, sem grandes sacrifícios pessoais. E nesse resumo você descobriu como se tornar uma pessoa altamente eficaz. No entanto, saber o que fazer
é muito diferente de se fazer aquilo que você sabe. Não adianta nada você saber quais são os princípios que regem a vida das pessoas altamente eficazes se você mesmo não incorporar esses princípios como hábitos na sua vida. Esse processo aqui é uma grande transformação que só pode ser feita de dentro para fora. Acabei de te mostrar o caminho, mas apenas você pode percorrer o caminho. Para isso, faça um esforço consistente de praticar a maior quantidade de vezes cada um dos 7 hábitos. Vamos rever. 1. Seja proativo. Tome iniciativa, assuma a responsabilidade 100% do que acontece na sua vida, sem culpar nada nem ninguém pelos seus erros e também pelos seus acertos. Número 2. Comece com o objetivo em mente. Tenha clareza sobre o que você quer alcançar na sua vida, nos seus projetos, em cada tarefa que você for realizar. 3. Faça primeiro o mais importante. Aprenda a priorizar as tarefas. Procure focar sempre naquelas que são importantes, não apenas nas urgentes. Aprenda a delegar ou simplesmente ignorar as tarefas que não têm importância. 4. Pense ganha-ganha. Ao trabalhar com outras pessoas, tenha a mentalidade de buscar soluções em que todas as partes saiam ganhando. 5. Primeiro procure compreender para depois ser compreendido. Desenvolva a escuta empática, aquela que você ouve com atenção e tenta compreender a outra pessoa, enxergando a situação a partir da perspectiva dela. Depois, tenha clareza e integridade na sua comunicação para também se fazer entendido. 6. Crie sinergia. Um ambiente de cooperação cooperativo com outras pessoas, o resultado final será maior do que aquilo que poderia ser obtido se as partes estivessem trabalhando individualmente. 7. Afine o instrumento, foque no processo de melhoria contínua, trabalhando diariamente para melhorar o seu corpo, a sua mente, a sua espiritualidade, os seus relacionamentos sociais. Além disso, procure encontrar sua voz interior, procure inspirar as pessoas ao seu redor a encontrar a voz delas. Dessa maneira você passa a eficácia, a grandeza. E existe também um 8º hábito, que é um presente para você, que é justamente você encontrar a sua voz interior e ajudar outras pessoas a encontrarem a delas também. É você ser luz e clarear também a vida de outras pessoas. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Não esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like. Um beijão e até o próximo vídeo.